Bom, vou voltar um pouco no 37, porque ele fala num pedaço lá do Chris, dizendo, sem enxergar mais longe, abre parênteses, é ele quem o esclarece. E Lacan, na direção do tratamento e os princípios do seu poder, ele vai falar na miopia do analista. E isso aqui, esse sem enxergar mais longe, tem relação com a miopia do analista. Também nesse mesmo texto, na direção do tratamento dos princípios do seu poder, ele vai falar dos enganos do Ernest Chris com relação ao paciente que é dos miolos frescos, né? No caso dos miolos frescos. Então ele tem uma atenção sobre o pessoal da psicologia do ego muito aguçada. Bom, parágrafo 38, voltando a ele, pois need, demand, necessidade e demanda, pedido, tem para o sujeito, qual sujeito? O sujeito que está se endereçando a alguém, o sujeito do inconsciente que fala, um sentido diametralmente oposto, e afirmar que seu emprego possa ser confundido por um instante sequer equivale a desconhecer radicalmente a intimação da fala. A intimação está em itálico, intimação, você é intimado a falar, você é chamado a falar, você é exigido que você fale, é imposto que você fale. Então, a intimação, a imposição, o chamamento, a exigência da fala. É que em sua função simbolizadora, ela, a fala, não faz nada menos do que transformar o sujeito a quem se dirige, a fala se dirige a alguém, através da ligação que estabelece com aquele que a emite. Alguém está emitindo a fala e se endereçando a um outro alguém. Ou seja, introduzir um efeito de significante. O significante é o som, é a imagem, é sonora. Né? A gente já viu isso antes. Né? Enquanto que o significado é o conceito. Lacan vai inverter a posição que Saussure faz. Significado conceito sobre significante e imagem sonora, e dizer que a relação entre o significado e o significante é uma função indissociável e definidora. Lacan troca isso e deixa o significante por cima e um monte de significantes. Cada significante pode ter milhares de significados. Né? É um enxame, às vezes. Né? E um significante é o que representa o sujeito para um outro significante. Assim é que a fala vai se dando. E ele continua no parágrafo 39. Aliás, já estamos no 40. Por isso, por essa questão de introduzir um efeito de significante, é que nos convém voltar mais uma vez à estrutura da comunicação na linguagem, Saussure está trabalhando também com a comunicação e representação, mas ele trabalha diferente, e desfazer definitivamente o mal-entendido da linguagem signo, fonte nesse campo das confusões do discurso e das imperfeições da fala. Saussure põe assim: os signos são entidades em que os sons ou sequências de sons ou as suas correspondências gráficas estão ligados com significados ou conteúdos. Ele amarra o significante ao significado. Então, o significado para ele está em cima, o significante, o som está abaixo. Ele continua: signos são instrumentos de comunicação e representação na medida em que com eles configuramos linguisticamente a realidade e distinguimos os objetos entre si. Então ele põe o significado, o conceito, submetendo a imagem sonora, os significantes. Então ele diz que a relação entre significado e significante é uma função
insociável e definidor. Esse é o sossego. Lacan inverte isso e vai jogar o significante em cima do significado. O significante pode produzir vários significados. Bom, pode ser um enxame de significados. A gente tem que ter, aí não pode ter miopia nessa hora. Se a comunicação da linguagem com efeito é concebida como um sinal pelo qual o emissor, quem emite, informa o receptor, que é quem recebe, de alguma coisa, por meio de um certo código, tem um código da língua aí. Pode ser da língua, pode ser um código Morse, pode ser qualquer coisa, mas tem que ter um código dentro dessa língua que está sendo falada. Não há nenhuma razão para não concedermos igual crédito e mais ainda a qualquer outro signo, quando alguma coisa, né, que vai ser informada de que se trata é o indivíduo. Há até toda razão para darmos preferência a qualquer modo de expressão que se aproxime do signo natural. Foi assim que se introduziu entre nós o descrédito quanto à técnica da fala e que somos vistos à procura de um gesto, um esgar, uma atitude, uma mímica, um movimento, um frêmito, uma suspensão do movimento habitual, pois somos refinados e nada mais deterá em seus rastros nossa matilha de perdigueiros. Ou seja, ele vai trabalhar com toda a linguagem aí, né? Então não fica restrito a um signo que aprisiona, ao contrário, ele precisa do resto, de toda a linguagem. Mostraremos a insuficiência da ideia da linguagem signo pela própria manifestação que melhor a ilustra no reino animal e a qual, se não houvesse recentemente sido objeto de uma descoberta autêntica, parece que teria sido preciso inventar para esse fim. Então, vamos parar aqui. Ele vai trabalhar com tudo. Não é à toa que ele fala lá em cima, em subir a corredeira, né, a correnteza.